Rick, você está pensando o que eu estou pensando? Eu acho que sim, cérebro. Sempre que estiver em perigo, use a cápsula Terra. E você, Ayata, se transformará no Ultraman. Lançado aqui no Brasil pela JBC. Bem, pode-se dizer que este não é exatamente o Ultraman do seu pai, mas o personagem também não é o Ultraman do pai dele. Shinjiro Hayata, na verdade, é um garoto relutante que descobre que o pai foi o hospedeiro do Ultraman, justamente por isso ele ganha os poderes do grande personagem Gigante da Luz. E a partir daí, você não ganha só os poderes, você sempre ganha as obrigações desse tipo de personagem. Ele é obrigado a combater monstros, não exatamente monstros gigantes, mas monstros em tamanho humanoide, para a Patrulha Científica, o grupo que ajudou o pai durante a sua época como Ultraman, e que ele passou a fazer parte por um bom tempo. E agora pai e filho fazem parte do mesmo grupo lutando contra os inimigos da Terra. Pode parecer um tom mais complicado, pode ser uma história mais simples, depende do que você vê. A grande verdade é que seria uma espécie de Naruto com armadura. Um personagem despreparado que ganha responsabilidade, é obrigado a assumir responsabilidade. E a história para exatamente no capítulo 6 do mangá, que é quando ele tem a primeira reviravolta e consegue estar pronto para assumir aquela responsabilidade. Shinjiro Hayata não é exatamente aquele personagem estruturado, não é aquele personagem pronto, mas para esse tipo de história ele serve. Até porque o pai dele sempre está perto, né, o Hayata original, e os outros personagens da Patrulha Científica, além de alguns alienígenas que aparecem para ajudá-lo de tempos em tempos ou incomodá-lo. E ainda tem os que tentam testá-lo. Seguindo a base da estrutura do mangá, nós vemos vários humanos e alienígenas que supostamente se tornariam o Ultraman, ou um Ultraman, porque na verdade você tem o próprio Hayata Jr., você tem o Dan Moroboshi que veste a armadura do Ultra Seven, você tem Ultraman Ace, aparece o Jack, mas não como Ultraman. Ele tem elementos do segundo Ultraman, mas não é o Ultraman, pelo menos não por enquanto, até o ponto em que o Netflix deixou. Apesar da série Ultraman original ser bem mais brilhante do que o Regresso, pode-se dizer que essa série busca um terceiro caminho, porque ela trabalha com toda a questão de conspiração alienígena, ela mostra uma cidade que é um gueto de alienígenas. Essa série mostra o mistério do Bemular, que é o primeiro monstro que o Ultraman enfrenta na série, e também é o primeiro monstro que ele enfrenta no gibi. Só que esse Bemular também veste uma armadura ultra. A gente vê que na verdade ele pode ou não ser um vilão. Tanto que em muitos momentos você descobre que ele não tem atos tão vilanescos assim. E que, por exemplo, ele é culpado por um crime que não cometeu, e que esse crime que ele não cometeu é parte de uma conspiração ainda maior, que é exatamente o ponto que a história termina. Pode-se dizer que a história poderia render um pouquinho mais, pode-se dizer que a história poderia render um pouquinho menos. O roteiro ainda perde muito tempo com uma subtrama de uma idolzinha que tem um grupo de fãs. Tem um alienígena que é fanático por essa idol, e um grupo de humanos faz com que ele vá atrás de qualquer um que fala mal dela. Na verdade, podia nem existir, né? É uma daquelas histórias só para encher linguiça, para você mostrar o personagem, para você mostrar que o personagem pode se desenvolver, que o personagem tem interações humanas, até porque dentro dessa história, fora os membros da Patrulha Científica, ele não tem nem grandes amigos, os amigos dele são coadjuvantes que aparecem umas 2 ou 3 vezes no colégio. A trama dessa idolzinha, ela toma bastante tempo de tela, o que poderia não ser. Outra coisa, animação. A animação, ela esconde o jogo, porque fora os momentos em que a ação acontece, em que eles precisam mostrar a qualidade do trabalho deles, a animação é parada e meio desinteressante. O que parece ser uma economia de material acaba se tornando uma pausa, um respiro breve, antes que você veja cenas de ação maravilhosas, muito bem desenhadas, muito bem ilustradas. O Ultraman dessa série, assim como o Ultra Seven em sua própria série, ele pode ser considerado mais um membro do grupo. E, de certa forma, a Patrulha Científica tem um tom bem mais Esquadrão Ultra. É internacional, persegue alienígenas,
trabalha nessa conspiração alienígena, o que acaba dando um tom diferente daquilo que você viu no Ultraman. Foi como eu disse, não é o Ultraman do seu pai. Ainda assim, você vai reconhecer vários easter eggs de elementos de várias séries Ultra. Se você prestar atenção e estiver assistindo às séries, você vai saber que, por exemplo, Ace Killer foi um dos vilões da série do Ultraman Ace. Tem todo um episódio que é baseado nisso e que, em muitos aspectos, repete cenas da série. É bem legal. Minha nota para essa série é um 7, é um belo 7. A animação em outros momentos deixa a desejar, a narrativa é meio fraquinha, mas ainda assim empolga. Ela consegue empolgar até quem não é fã do Ultraman. Não vou falar muito sobre a série, afinal de contas você precisa assistir. E é isso, gente. Até a próxima, se não for antes. Um abraço para todo mundo. Ainda estão aí? Já acabou. Pode ir embora.